O seu nome era Simão, de origem hebraica e com um interessante significado: aquele que ouve. Antes de ter seu nome mudado por Jesus, Simão estava numa manhã de muita decepção, uma noite de trabalho que não tinha dado certo, expectativas frustradas, cansaço. De repente, Jesus aparece e muda tudo. Esta história você já sabe. O interessante é que Simão, após o milagre da pesca maravilhosa, disse a Jesus: Senhor, afasta-te de mim, porque eu sou pecador. E eu fiquei pensando sobre esta frase. Será que após um encontro com um homem que fazia milagres extraordinários, eu pediria para ele se afastar de mim? Eu acho que não. Eu acho que eu pediria para ele ficar perto de mim o tempo todo. Porque vai que eu preciso de uns milagres aqui e ali. Mas a resposta de Simão nos faz pensar o quão impactante foi o seu encontro com Cristo. Ele era o Salvador esperado, o Filho de Deus, e estava ali, na sua frente. Simão já tinha visto milagres feitos por Jesus, mas aquele da pescaria foi demais para o seu coração. Se sentia indigno de estar na presença de Jesus. Apesar do seu pedido, afasta-se de mim, parecer esquisito, o significado disso foi o contrário do que parecia ser. Ele reconheceu que era pequeno demais diante do Senhor e ele iniciou uma jornada ao lado de Jesus. Este é o primeiro passo que devemos dar quando encontramos com o Salvador: reconhecer quão pequenos somos. Quando a salvação é oferecida a nós e reconhecemos o quão pecadores somos, nossa primeira reação é talvez negar e pensar que não merecemos. E não mesmo. Por isso a graça se chama graça. O Salvador tinha entendido o que se passava no coração de Simão. Mais tarde ele foi chamado de Pedro. Então o Salvador o convidou para pescar homens. Jesus é sensacional. Ele faz um chamado de acordo com a realidade de cada um. E Jesus sabia o dom de Pedro, que era pescar. Então Jesus usou essa metáfora para fazê-lo entender qual seria o propósito da sua vida dali por diante. A Bíblia descreve que Simão Pedro largou tudo e o seguiu. Ué, mas e os peixes? Gente, era muito peixe que eles tinham conseguido pescar. Foram necessários mais barcos para ajudar a recolher tudo. Eu imagino que o lucro seria enorme através daqueles peixes. Poderiam ganhar muito dinheiro e sustentar a família por muito tempo. Mas Simão Pedro havia recebido um convite diretamente do Filho de Deus e não podia dizer não. Então ele não pensou nos prejuízos financeiros, não pensou na família, não pensou no emprego, no curso superior, como alguns de nós pensamos. Ele estava contemplando o Filho de Deus e não poderia ignorá-lo e virar as costas para a vida eterna. Eu imagino que você esteja ouvindo isso e pensando: vai começar a fazer um apelo para mim. Bom, você acertou. Você já recebeu tantos chamados de Jesus que já até reconhece quando um outro chamado está vindo, mas você nunca decidiu. Você sempre pensou nos peixes que deixaria para trás. Hoje, através do Espírito Santo, eu convido você a dizer sim, a olhar para Jesus como Pedro fez e dizer: Senhor, eu sou um pecador. Se você ainda não disse sim para Deus, talvez seja porque você não entendeu a sua condição. Não há salvação para o seu caso sem Jesus. Ele te convida a aceitá-lo hoje e entender a sua situação e segui-lo, não importando o que você precisa deixar para trás. São muitos que me dizem: eu tenho medo do que pode acontecer quando eu assumir um compromisso verdadeiro com Deus.
O que o meu chefe vai pensar quando eu pedir folga no dia que eu devo adorar a Deus? Será que eu vou ter que largar todos os peixes que eu pesquei na minha vida profissional, na minha carreira? Eu vou viver do quê? E o que o meu cônjuge vai pensar de mim? Será que ele vai me aceitar dessa maneira? Creio que está na hora de nos preocupar menos com a aprovação das pessoas falíveis que vivem ao nosso redor e nos preocupar mais com a aprovação daquele que nos dá a vida eterna, daquele que nunca nos abandonará, e sermos fiéis com todo o coração ao Senhor que nos sustém. Ele quer mudar a sua vida e te dar a chance de viver onde não haverá tristezas, morte, nenhum tipo de frustração. Talvez você também pense, mas eu já aceitei Jesus, eu já me batizei. Que ótimo! Que lindo isso! Mas você já aceitou o convite de pescar homens para Ele? Ou ainda está ocupado demais pescando peixes? Qual tem sido a sua missão de vida? Meu sonho é que a cada dia, ao encararmos Jesus e o seu convite, digamos sim para Ele. E larguemos as redes de pesca de bens materiais e pesquemos pessoas, mostrando-as que elas precisam de salvação, assim como nós precisamos. Que Deus te abençoe.